A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Pi. Olá, está começando mais um programa Linha de Fundo e eu estou aqui porque o Roberto ele tá com um problema de garganta, tá meio ruim, eu vim substituí-lo, né? Mas nosso time de comentaristas continua o oficial. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então tá bom, muito bom. Vamos começar a falar sobre o glorioso São Paulo Futebol Clube, o tricolor paulista, que perdeu para a Chapecoense por 2-0 jogando fora de casa. E com essa derrota, o São Paulo está há 40 dias sem vencer e ele caiu uma posição e está em 18º colocado. O que vocês têm a dizer sobre esse belo jogo que a Chapecoense ganhou 2-0 do São Paulo? Um belo jogo da Chapecoense e um nada glorioso, né? O jogo de São Paulo. Eu já ia perguntar qual é o time glorioso que você começou falando, né? Porque depois esse retrospecto que você mostrou 40 dias sem vencer. É um time com história. Ah, tá, passar museu, né? É o que sobra ultimamente. Infelizmente. E aí, como foi o jogo? Vocês assistiram ou vocês estão aqui só cumprindo tabela mesmo? São Paulo de novo, né? Mostrou ineficácia, deixou o time da Chapecoense jogar. Apesar de que ninguém esperava o resultado, esse resultado... Mas a Chapecoense também vinha mal, né? E assim, o jogo, apesar da dificuldade do jogo, o São Paulo precisando vencer, a Chapecoense também precisando vencer, jogo fora de casa pro São Paulo, ninguém esperou que ia ser 2-0, né? Todo mundo achou que ia ser ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Uhum. E o São Paulo, mesmo com um técnico novo... O Dorival já estreou com uma derrota, tudo bem que foi um jogo fora de casa. Mostrando serviço, né? Ah, coitado, mas serviço de quem? Não tem um time formado, São Paulo vendeu grande parte dos jogadores, agora ele veio como salvador da pátria, mas será que ele vai conseguir desenvolver algum trabalho? São Paulo que está mudando toda a sua comissão técnica, que a gente já comentou em vários programas, né? Será que é uma alternativa para não resolver a real fonte dos problemas, que talvez seja um pouco mais alto, esteja ali dentro do campo? Então, e o Dorival assume uma responsabilidade muito grande, né? Porque, como você falou, ele veio como o salvador da pátria ali. Só que é uma pessoa só, né? Em meio a um monte de problemas que já vem de bastante tempo atrás, né? Então... Acho que o Rogério Ceni ficou feliz, né? Porque ele conseguiu provar que a culpa não era só dele, né? Mas eu acho que parcela foi, né? Eu acho que uma parte sim, foi. Eu acho que foi bastante culpa do Rogério Ceni, porque quem montou o time de São Paulo, quem deixou o São Paulo nessa situação... Até deu uma desestruturada, sei lá, a gente Sim. não sabe, enfim. Foi ele como técnico. Geralmente é o técnico que pede os jogadores para a diretoria. Sim. Talvez se a diretoria fosse vender alguns jogadores, porque ele não falou, não, mas eu preciso de tal, traga esse reforço para mim, eu faça isso. Não sei como era essa relação lá dentro, se tinha essa conversa. São coisas que não dá pra gente saber, que a gente só chuta, né? Sim. E o que você acha que acontece com o Rogério Ceni agora, hein? Então, né, ele tá sumido, né? Ele foi cotado até para assumir a Chapecoense, né? Mas não vingou. Não vingou. Então, eu sei, eu acho que vai ser difícil, assim, ele ter uma outra grande oportunidade tão já, assim. O que eu achei mais esquisito foi que até o momento ele só se pronunciou pela internet desde a demissão de São Paulo. Ele não deu entrevista, ele não conversou com mais ninguém. Ele é muito orgulhoso, né? Eu acho que isso faz parte dessa... Então, acho que as pessoas, até a torcida de São Paulo, gostariam de ouvir o lado dele. Ele postou um texto lá, mas não respondeu mais nada. Todo mundo espera, assim, o que aconteceu, né, de fato. E será que um dia talvez ele volte com mais experiência, com mais capacitado? Será que tem essa possibilidade? Eu acho que até existe a possibilidade, desde que ele tenha oportunidade de adquirir essa experiência que você está falando, né? Porque é o que eu falei, agora vai ser complicado ele ter outra grande oportunidade, pelo menos para treinar um time de maior expressão. Tá, talvez ele vai ter que dar alguns passos para trás para conseguir... Talvez até sair do país de novo, pegar algum outro time. Sim, às vezes um time da América Latina, da Argentina, Chile, esses que é mais... São que um futebol que é níveis inferiores do futebol, né? Para poder galgar de novo
esse patamar de técnico de time grande, né? Acho que não tem como apagar tudo que o Rogério Ceni já fez pelo São Paulo, por isso eu acredito que ele volte um dia. E aí a torcida, né, tem memória curta até certo ponto e ele é uma grande referência do time. Então acho que se ele estiver numa fase melhor ou até passar algum tempo, né, que está muito recente ainda, essa experiência que não deu certo, eu acredito que com certeza, caso ele insista nessa carreira de técnico, daqui a alguns anos, ou no próximo ano, sei lá, o São Paulo volte a dar uma oportunidade para ele. E como goleiro, você acha que eles voltam? Tomara que não. Não, até por ele Batedor mesmo, de falta. Como chamava o cara do Palmeiras lá? Marcos Assunção, tá vendo? Quem sabe, né? Bom, vamos falar do Santos. O Santos empatou jogando fora de casa, 0-0 contra o Vasco. O jogo não foi no São Januário porque o portão estava interditado, né? O Vasco está cumprindo suspensão Isso. desde aquele último jogo contra o Flamengo lá, que Teve aquele quebra-quebra lá. O jogo foi poucas chances de gol, foi um jogo feio, né? Sim, que muitos falaram. O Santos muito irregular, né? Você acha que vai, ele para. Ganha uma, duas, depois empata de novo, perde, não consegue manter uma regularidade. E eu acho que é mais isso que o Santos está buscando, né? Então, mas apesar dessa irregularidade, das últimas 6 partidas que o Santos jogou, né, 5 foram fora de casa e só uma ele perdeu. Então, tem uma irregularidade, mas fora de casa tem sido um bom visitante, né? Sim. O Vasco também, né, do outro lado, é um time que vinha jogando um futebol melhor, mas também é aquele time que a gente não sabe muito o que esperar, né? Porque é um time que já entrou no campeonato com aquela missão de não cair de novo, né? Que o Vasco tem esse fantasma aí. Mas assim, faz algumas partidas boas, mostra algumas dificuldades para os adversários, principalmente em casa, né? Então, apesar do empate, querendo ou não, é um clássico regional, né? Então, é aquele jogo assim que pode-se dizer que aquele jogo que você pode empatar ou pode perder, apesar do futebol não ter sido bonito e tal, é aquele jogo que tem aquela gordurinha que você pode falar, esse podia ganhar um ponto só. Mas você não acha que usa isso muito como desculpa? Todos os jogos que são assim, do time grande, independente se é clássico ou se é de outro estado, porque eu vejo muito, mas só que então perdeu, mas perdeu pro time tal. Não é uma... O Vasco, eu acho que ele vem surpreendendo, como o Lucão falou. Ele era um time desacreditado desde que começou o campeonato, viu? É o time que tinha o estigma de não cair de novo. E ele começou muito mal o Campeonato Brasileiro desse ano. Agora que ele conseguiu uma certa regularidade, foi para a parte de cima da tabela. Para ele foi mais complicado esse jogo porque ele está cumprindo punição. Fora de casa, eu acredito que talvez, se fosse em São Januário, por exemplo, contra o Santos, o Vasco poderia ter ganhado esse jogo. E outra coisa, até pro Santos jogar com o estádio vazio, eu acredito que seja mais fácil, né? Com certeza. Sim. Não tem toda a pressão da então, torcida, realmente, né? E o Santos também é aquele time, igual o Luca falou de novo, instável também, principalmente fora de casa. Antes, o trunfo do Santos era jogar na Vila Belmiro. Hoje, acho que não dá pra apostar muito se o Santos ganha fora, ganha em casa. É um time que a gente não sabe, assim, é meio surpreendente. Como você disse, o desempenho. Né? Nos últimos jogos foi bem fora de casa, mas aquela regularidade, aquela certeza de que ia ganhar em casa já não tem mais, né? É um time que tem vacilado em casa, sim. Então... E o Santos ele tem 3... ele tá na 3ª posição e os próximos 2 jogos são na Vila Belmiro, então... Se ele souber aproveitar, quem sabe ele... já pode se aproximar mais dos líderes ali, né? E é isso? Tem mais algumas considerações sobre o jogo? Sobre o Santos. Vamos falar do Coringão, então? O Corinthians empatou com o Atlético Paranaense jogando no Itaquera por 2-2. E o Atlético tirou essa sequência de vitória do Corinthians, né? Assim, foi um resultado inesperado, realmente, sim. Assim... Foi aquele jogo que ninguém acreditava que o Corinthians... Não perdeu, lógico, mas era um jogo que era para ganhar, né? Em sim. casa, empatar com o Atlético Paranaense. E teve um pênalti pro Atlético que o juiz não deu ainda, hein? E assim, comentando sobre esse jogo especial, a impressão que dá, pelo estilo que o Corinthians joga, é que ele tem mais dificuldade de jogar contra esses times que são menores, que teoricamente deveriam ser mais fácil... do que contra os times grandes que propõem jogo, que vão pra cima, né? Porque eles jogam mais parecido do que do estilo de jogo que o Corinthians
joga, que é se fechar fecha e busca um contra-ataque. buscar um contra-ataque. Então, fica um jogo muito amarrado. Então, às vezes acaba obrigando o Corinthians a sair um pouco mais, o que facilita o adversário chegar, né? Que nem contra o Palmeiras mesmo, que foi no meio de semana, o jogo foi Ataque contra 100% assim. O Palmeiras atacou o tempo todo, em duas falhas, uma o pênalti, né? Que foi um ataque promissor, o Bruno Henrique fez o pênalti, e depois uma falha também num contra-ataque. Então, é essa maneira que o Corinthians joga. Então, eu acho que o Corinthians tem muito mais dificuldade de jogar com times menores, porque tem o mesmo estilo de jogo que jogam muito parecido com eles. Então, é surpreendente o Corinthians ter empatado, mas não é nada impossível, porque é a forma que o Corinthians propõe o jogo, né? Mas porque aí fica a dúvida, né? Porque os outros times que vão enfrentar o Corinthians, já que já tem essa leitura de jogo, já sabem o que o Corinthians vai fazer, porque é muito previsível como o time do Corinthians joga, não se fecham também e fica aquela coisa, né? Defesa contra defesa, por exemplo. Os dois ficam fechados e a marcação adiantada e fica o jogo. Porque talvez os times nem saibam jogar dessa forma, né? Por exemplo, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Temos jogadores Grêmio, que vão pra cima, né? Não tem esse sistema defensivo tão sólido. Então talvez se chamar o jogo pra si, chamar o jogo para sua defesa, fazer isso também é né? arriscado, porque tem uma defesa mais fragilizada, né? Então, fica tentando pressionar o Corinthians até conseguir o resultado. Só que o Corinthians é aquele time assim, o sistema que o Corinthians joga é perfeito? Não é perfeito, só que tá dando certo. Tá dando certo. Ele não tem errado. Só que uma hora vai errar, uma hora esse sistema vai falhar, porque é difícil você chamar o jogo todo para o seu campo de defesa e aguentar a pressão 90 minutos. 90 minutos e é que nem a gente fala, são 38 rodadas. E ser matador na hora que aparece aquele único lance, que é o lance da definição, e que ele tem que conseguir definir, né? É aquele negócio, o Corinthians tá jogando redondinho, tá jogando muito bem, assim, o esquema tático tá certinho, só que tem um pouco de sorte também, os jogadores, todo jogo entram inspirados, parece, mantém uma regularidade muito boa, né? Tipo, não tem aqueles jogadores, não tem um jogo assim que você dá pra falar assim, que fulano joga mal. Não, um só não, mas assim, não tem aquele jogo que fala assim, metade do time hoje não tava legal e não jogou. Os jogadores estão sempre jogando bem, então é complicado, só que é o que a gente sempre fala. Não dá pra saber se vai durar até o final. Renato Gaúcho diz que não, né? Que já começou a derrocar. Mas ele já pediu desculpa pela declaração dele também e voltou atrás, né? É complicado falar, porque eu acho que não consegue se manter. Só que ao mesmo tempo o Corinthians já conseguiu abrir uma vantagem aí, tem uma boa gordura pra queimar. A gente sabe que não é impossível reverter, a gente já teve casos, né? Mas é complicado, a distância é muito grande e é só o começo ainda, né? Se o Corinthians conseguir desenvolver essa... manter pelo menos, né? Não precisa nem aumentar mais, Sim. se ele conseguir manter essa diferença. E o próximo jogo do Corinthians é contra o Avaí, lá em Santa Catarina. E se o Corinthians ele empatar ou ganhar, ele vai chegar a 29 jogos de invencibilidade. E essa marca já é a melhor em 60 anos, né, que o Corinthians, se ele conseguir essa invencibilidade, e quem sabe aí, se conseguir mais 2 ou 3, talvez bata também. O aproveitamento do Corinthians é impressionante, assim, né? Tá acima dos 85%, se eu não me engano, e é muito difícil. Um time geralmente campeão brasileiro, geralmente é campeão com 75% de aproveitamento aproximadamente. E o Corinthians está 10% a mais que isso, né? Então, o empate deixou ainda o Corinthians com 12 pontos na frente do Grêmio, que é muita diferença, né? Muita diferença. E é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa do Corinthians, além que vocês estão com inveja deles? Não. O próximo jogo... infelizmente, mas eu quero, não tem como... Eu não tenho inveja de ninguém, porque eu não quero ganhar brasileiro esse ano, quero ganhar Libertadores. Tá bom. Então, falando nisso, nós vamos falar, o nosso próximo assunto é sobre a vovó mais querida do Brasil, Palmeirinha. Vovó? Vovó, mas você não conhece? Palmeirinha.
Tá. O Palmeiras ganhou por 4-2 do Vitória em casa e ele subiu 2 posições na tabela. E ele tá agora em 5º lugar. E aí, vocês estão felizes? 4-2? Apesar da vitória, né, o Palmeiras não jogou tão bem assim quanto o placar mostra, né? Mas é importante mostrar o poder de recuperação do time, assim. Isso foi bom, né? Porque depois de uma derrota pro maior rival no meio da semana, o time voltou, conseguiu venceu bem, né? Alguns jogadores jogaram muito bem, como o Dudu jogou muito bem. Acredito que isso tenha sido até impacto. A torcida do Palmeiras fez não um protesto, mas sabatinou alguns jogadores, questionou algumas posições da diretoria no sábado pela manhã e cobrou mesmo os jogadores, até porque eles precisam ser cobrados, né? Eles estão lá, foram contratados, ganham uma nota para fazer isso e a gente vê que os jogadores não estavam rendendo nada em campo. Acredito por isso a gente tem algumas atuações assim que voltaram à normalidade, entre aspas, Sim. né? Alguns jogadores se encaixaram bem no jogo. Não foi aquele jogo assim que, como você falou, apesar do placar 4-2, que a gente ficasse sossegado o jogo inteiro e falasse, não, já tá ganho, né? Sim. Foi um jogo muito disputado, foi bom. Aliás, o Palmeiras saiu perdendo, né? O primeiro gol foi do Vitória, o Palmeiras teve que buscar o empate e depois a virada. Mas apesar disso, o Palmeiras agora sobe para 5º lugar e também já pode começar a embalar. Mas o Palmeiras, nas próximas rodadas, depois pedreira, né? vai jogar com o time reserva, né? Vai jogar com o time reserva? E pega o Flamengo ainda. Depois desse não jogo com o Flamengo, Flamengo, né? depois desse jogo com o Flamengo, o Cuca já falou que vai poupar o time, né? Vai... Pra Libertadores? Isso. O que tá certo, eu acho assim, tem 3 competições em andamento, você tem que focar em uma, porque pelo jeito o Palmeiras tá perrengando nas 3. Outra coisa, querendo ou não, a Libertadores é muito mais interessante para qualquer time do que o maior brasileiro, campeonato, né? que os times sul-americanos disputam, né? Então eu acho que faz sentido. Acho assim, não caindo no brasileiro, né? Eu tendo uma atuação vexatória no brasileiro, não tem problema focar na Libertadores, por exemplo. Sim. A não ser que você abra a mão e vá para a segunda divisão do brasileiro. Eu acho que mesmo o Palmeiras abrindo mão de brigar pelo título, eu acho que o Palmeiras ainda mesmo capengando assim consegue morder uma vaga na Libertadores, porque agora são 6 vagas e mesmo nessa irregularidade o Palmeiras sempre tá ali, ó, entre os 6 primeiros, então eu acho que realmente o brasileiro não deve ser o foco do Palmeiras mesmo. Nem a Copa do Brasil. Nem a Copa do Brasil, se tiver que escolher algum, é a Libertadores, não tem nem o que dizer. E o Palmeiras vai com uma desvantagem pro próximo jogo da Libertadores, então tem que focar mesmo. O Cuca já falou que vai se concentrar com os jogadores em Atibaia, né? Vai ficar acho que uma semana lá e vai poupar os jogos o Palmeiras nos jogos contra o Sport e o Botafogo, né? Então, vamos ver. A torcida tá esperando ver esse Palmeiras engrenar, né? Palmeiras ainda contratando, apresentou jogadores essa semana. Ontem não, segunda. O Daverson, né? Que é aquele falso 9 que o Cuca pediu. Agora chegou. Chegou emocionado, muito feliz. Enfim, aí vamos ver, né? Se ele der certo, acho que o Borja já era mesmo. Vai perdendo o seu lugar, as suas chances. Apesar de que o Cuca eu acho que o Cuca ainda dá muitas chances pra ele, né? Porque apesar dele não ser titular, ele sempre entra nos jogos, o Cuca dá essa chance pra ele. É que ele não tem aproveitado que ele não veio mesmo, pra ser né? nem reserva, ele veio pra ser aproveitado os 90 minutos, Sim, né? mas é o que tá tendo pra ele nesse momento e... Infelizmente não dá pra... E ele não tem retribuído a chance que ele tem também. Não dá pra forçar uma situação, né? Se o jogador tá jogando seja mal... Seja por falta de adaptação ou seja por qualidade técnica mesmo. Às vezes, ano passado foi hoje, né? Era o momento dele e ele não é tão bom assim... Felizmente, como todo mundo imaginava, porque ele não era só o Palmeiras que queria o Borja, né? Não, ele era unanimidade pra todo mundo, né? Pra todo mundo que acompanha futebol, todo mundo que comenta futebol, foi a que grande joga promessa futebol. desse ano, né? Sim, do ano era passado. ele. Foi a maior contratação do cenário nacional no futebol, né? Então, todo mundo esperava muito mais. Principalmente a torcida do Palmeiras. Com certeza. Infelizmente, foi recepcional no aeroporto. Infelizmente ainda não aconteceu. Talvez eu não acredito que esteja tudo perdido. Eu acho que o sistema que o Cuca joga não ajuda ele, a adaptação dele não ajuda ele.
Mas enfim, Nossa, mas viu? Não dá. Nada ajuda o cara, velho. Não. O cara embora. Então, Mas viu, ele na- já tá aqui, sei lá, Não, não 6 ajuda meses ele. e não adaptou ainda. Então, isso Então, é péssimo. nada ajuda entendeu? ele, enfim, mas não dá pra ficar dando chance pra sempre pra ele. Então, Eu acho bola que pra frente, É. não deu certo. ele tem que galgar o Infelizmente. lugar dele e ele não tá fazendo isso. Quando ele tem oportunidade, Ele não ele aproveita, não né? aproveita e não... Tchau, passa pra outro. Passa pro São Paulo. quanta gente aí querendo jogar... Ah, pode passar mesmo, refúgio nosso, Allan Kardec, vocês pegam tudo. Jogou muito lá, por sinal, nossa. Jogou muito. Qual que era o outro lá? O Wesley, nossa, Wesley muito Safadão? bom o Wesley aproveitamento tá lá dele. até agora dando Ele trabalho. tá lá? Eu acho que tá. Deve estar no Bom, isso departamento tudo a gente sabe que é médico, né? inveja deles, né? Então eu vou cortar eles agora, porque como eu tô apresentando, vou parar de falar do Palmeiras, eu deixei menos tempo pro Palmeiras dessa edição. Nós vamos falar sobre o 15 de Piracicaba agora, que empatou, jogando em Bauru, fora de casa, empatou em 0-0 e vai agora disputar sua terceira partida. Ele vai disputar contra vai jogar em Mirassol, contra o Mirassol. E é a terceira partida do 15, só que ele tem um jogo a menos e tá vice-líder do grupo 1. Então, talvez uma esperança aí, não sei. O 15 até o momento tem um desempenho bom na É. Copa Paulista, né? Ganhou em casa, empatou fora, ou seja, não perdeu mas ainda. então. Vamos ver agora o próximo confronto aí, torcer. É engraçado comentar sobre o 15, né? Porque é um time que não dá pra saber o que esperar muito, porque toda hora tá com um time novo, um técnico Técnico novo. Então, esses últimos meses do 15 foi de muita transição. Não dá pra saber ao certo. então- o que vai Não tem um ser, trabalho mas- contínuo, né? Assim, não. que fica trabalhando, arrumando o time. Não tem. Tem que dar aquela sorte, né? Que vamos ser De sinceros. encaixar, ou Ele ele... vai lá, joga até sorte em campo, porque Não, o sistema na última tático- Copa Paulista a sorte ajudou muito o 15, apesar de ser 15 é um 15 para Piracicaba, mas teve competência, teve mas assim... competência de ser campeão, mas também teve momentos ali que contou com Aquela ajuda- sorte de campeão, né? que sorte fala, de campeão, né? exatamente, E- Então, eu falei, é meio difícil saber. Você fica até meio assim de falar do 15, porque não dá pra saber o que esperar. A gente não conhece direito os jogadores, não conhece direito o trabalho do técnico. É complicado, mas é um bom começo de Copa Paulista. Então, vamos esperar que... É Bom, uma competição que o 15 já tem uma certa experiência, foi campeão no último ano. E ano passado também alguns jogadores se despontaram muito na equipe do 15, como goleiro, né, que fez um trabalho excepcional. há vários jogadores, né? Sim, na vamos Copa ver Paulista, se esse assim. ano a gente tem se também destacaram, assim, né? alguns destaques que consigam levar o 15, 15 aí mais longe, quem sabe campeão da Copa Tomara, Paulista tomara. também. Bom, vamos falar dos próximos jogos. São Paulo joga em casa contra o Vasco. E aí, qual é o palpite de vocês? Vasco. eu acho. Vasco? Você perguntou, eu aposto 5x0 pro São Paulo, anota aí. Pode anotar ou 5x0 pro São empate Paulo. ou vitória do Vasco. O São Eu Paulo não acho ganha que- do Vasco. Eu acho que vai ser um empatezinho magro de 1-1. Vocês não sabem muito final de futebol. Eu acho que só não dá Vasco porque vai ser no Morumbi. Tá, o Santos joga em casa contra a Chape. Aposto Santos no tem que ganhar, né? Não, o Santos, acredito que esse jogo, Vai. só se a Chapecoense surpreenda muito. É. Mas pelo retrospecto da Chape fora de casa, acho que o Santos ganha com facilidade. Eu aposto no empate de 1-1 também. Nossa, o cara tá desiludido, velho. Corinthians joga fora de casa contra o Avaí. Corinthians, acho que vai dar Corinthians ou não? Eu acho que até saiu um empate aí, viu? Empate também. Eu estaria no 1-1. empate também. Você é muito previsível. Você é muito previsível. 1-1. Agora, quer ver? Agora você dá uma olhada assim. Palmeiras pega o Flamengo fora de casa. Aí 3x0 pro Empate Flamengo. ou vitória do Flamengo, porque eu não Eu acho que acredito. vai ser 2-1 pro Palmeiras. O cara, mano, esse cara tá iludido com a vida. Não, sabe o que é? Eu acho que só não vai ser dois. A pessoa não sabe ser imparcial. Tudo bem. Esse é o- É o famoso É, craque tô- Neto aqui, ó. Tô sendo Super imparcial. imparcial. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras tem uma cobrança da torcida, a torcida tá cobrando. Acho que os Não, em jogadores casa. querem corresponder. Eu acho que pode dar Palmeiras sim. Não, eu acho que o Flamengo montou um timaço. Tudo bem que no último ano, por exemplo, o Palmeiras ganhou do Flamengo lá, mesmo com toda aquela disputa. Mas eu não acredito que o Palmeiras ganhe fora de casa, só se me surpreender muito. Então, Tomara mas- que eu queime muito a minha língua. Mas se você for analisar, o Flamengo não tem feito partidas brilhantes também, não. O Flamengo está tão irregular quanto o Palmeiras, né? Não, sim, mas Então- jogar em casa sempre é assim, uma tendência. É a tendência, mas é por isso que às vezes o jogo fica até mais difícil pro Flamengo, justamente por essa cobrança, né? Mas enfim, os meus palpites são o São Paulo pode. Eu acho que o empate é o meu palpite. Não sei de quanto, porque eu só vou chutar empate, vitória, essas coisas.
Santos joga em casa contra a Chape, eu acho que o Santos ganha. O Corinthians eu acho que ganha, o Palmeiras eu acho que empata. Eu acho que empata o jogo do Empata ou Palmeiras. perde? Eu acho que empata ou perde, mas eu acho que mais pra empatar. Enfim. Me cobram em 2-1, hein? A tabela do Campeonato Brasileiro é o primeiro colocado Corinthians com 36 pontos, segundo colocado Grêmio com 28, terceiro colocado está o Santos com 24, Flamengo está em quarto lugar com 24 pontos, junto com o Santos, em quinto lugar está o Palmeiras com 22 pontos, e na zona de rebaixamento está 17º Avaí com 13 pontos, 18º não deu para entender, 19º Vitória com 12 pontos, em 20º está o Atlético Goianiense com 8 pontos, né? As pipas, né? Campeonato de pipas lá embaixo. Campeonato de pipa lá embaixo. Não sei, não entendo nada de futebol, não sei o que é isso daqui. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Que mandar um abraço para alguém? Não, pode encerrar o programa, por favor. Tchau, muito obrigado e até o próximo programa. Ney de Fundo. Roberto vai estar no próximo, hein? Tchau, valeu.